Você acha que o Supremo Tribunal Federal tem muito poder? Tem, realmente. Vou falar sobre isso. Mas, olha, podia ser pior, tá? Porque o Gilmar Mendes e um grupo de juristas propuseram um projeto de lei que foi encampado pelo deputado Marcos Pereira, que poderia, se aprovado, multiplicar o poder do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a legislar. Ele passaria a ter praticamente toda a faca e o queijo e tudo na mão. O que aconteceu, que eu vou contar para vocês agora? Foi aprovado sim esse projeto, por incrível que pareça. Mas esse projeto foi aprovado em forma de substitutivo, ou seja, a Câmara dos Deputados ela pegou o projeto original, que era do Gilmar Mendes, do grupo de juristas, e fez um novo, em cima daquele, só que alterando de forma significativa aquilo que havia sido feito. E aí, o que aconteceu? Grata surpresa. Além de você retirar aquela autocomposição que eles queriam no projeto original, que dava ao Supremo praticamente uma prerrogativa de legislar, a Câmara dos Deputados foi um pouco além no que diz respeito a retirar poderes do Supremo. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas eu vou contar para vocês aqui alguns avanços pequenos que houve nesse projeto de lei que foi aprovado. É o projeto de lei 3640 de 2023, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pela CCJ, não foi a plenário. Foi aprovado pela CCJ e vai direto para o Senado Federal. E o que aconteceu então? O que aconteceu foi o seguinte, olha, esse projeto de lei, ele trouxe, praticamente, na minha opinião, duas questões bastante importantes para retirar um pouquinho do poder do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. A primeira delas diz respeito a decisões monocráticas. Como assim? Decisões de um juiz apenas, que é muito comum isso. Um juiz apenas recebe uma ação no controle de constitucionalidade e dá uma liminar, suspendendo qualquer coisa. Suspende, por exemplo, um trabalho de um Congresso Nacional inteiro. Então você tem 513 deputados e 81 senadores. Não vale nada diante de um juiz. Vai lá e decide alguma coisa. Isso chama-se decisão monocrática. O que aconteceu com esse projeto aqui? Ele limitou um pouquinho. Minha opinião. Eu sou a favor da PEC das decisões monocráticas, que acaba com elas. Ou seja, não é possível decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Tem que haver uma decisão depois de se analisar o mérito dessas questões. Mas isso não está no Senado Federal e ainda está parado lá. Então foi aprovado esse projeto que, de uma certa forma, mitiga, diminui essa prerrogativa aí de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Então isso é um avanço, sim. Por quê? Porque as decisões monocráticas agora foi aprovado na Câmara, foi para o Senado ainda, tá? Então ainda precisa da decisão do Senado Federal para virar lei. Mas vamos lá, então como é que ficaria? Agora, o que vai acontecer? Quando o Supremo Tribunal Federal decide monocraticamente, um juiz só, então ele tem que remeter imediatamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira sessão subsequente. Porque se não fizer isso, vai ser nula a decisão tomada pelo ministro único. Tá certo? Então isso já é um avanço. Precisa avançar mais, mas tudo bem, é alguma coisa, né? O que mais que avançou? Avançou também na questão dos legitimados, que são aqueles que podem propor ações do controle de constitucionalidade. Porque o que acontece? Os legitimados estão na Constituição Federal. Esse projeto de lei, ele regulamenta um pouquinho a prerrogativa dos legitimados. Então o que a gente tem hoje, e aí tem um levantamento do Instituto Nexus, que foi publicado no Diário do Poder, no primeiro semestre de 2025, que diz assim, que quais os partidos políticos que mais propõem ações no controle concentrado. E aí você vai ter o levantamento e vai indicar, no primeiro semestre de 2025, foi o PSOL em primeiro lugar, o PDT em segundo lugar. Depois vai vir a Rede e vai vir alguns outros partidos de esquerda, PSB e etc. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte, que quando um partido pequeno, que não tem uma bancada significativa na Câmara dos Deputados, ele apela ao Supremo Tribunal Federal para ter aquilo que é a sua ideologia imposta, já que o Supremo Tribunal Federal tem aí uma certa semelhança ideológica com esses partidos. Então, quando você faz isso, você joga para o Supremo Tribunal Federal basicamente aquilo que deveria ser discutido na própria Câmara dos Deputados, que tem maiorias significativas de outras ideologias. Então, muitas vezes, a gente fica na mão desses pequenos partidos que vão lá e ficam judicializando a todo momento as questões que dizem respeito à nossa realidade.
Esse levantamento foi feito e apenas do primeiro semestre de 2025. E aí você já mostra, por exemplo, que o PSOL, que tem apenas 13 deputados, de 513, é o responsável pela maioria das ações do controle de constitucionalidade. O PDT também é um partido que tem 16 deputados, e aí você tem um partido pequenininho sempre judicializando essas questões. O que esse projeto de lei fez? Ele disse assim, olha, agora, para que o partido possa propor uma ação no controle concentrado, é necessário que esse partido tenha um mínimo de representatividade. Caso contrário, não vai ser legitimado para propor essas ações. Então, isso já é um pequeno avanço. A minha opinião é de que você deveria avançar mais. O rol de legitimados é muito grande, muito extenso na Constituição Federal. E se é um rol muito extenso, muitos podem propor essas ações. E aí você tem, a todo momento, a judicialização dessas questões que dizem respeito à nossa realidade no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo fica decidindo sobre todas as coisas, a todo momento. Então a minha opinião é de que você deveria fazer uma PEC para limitar ainda mais o rol de legitimados para propor ação no controle de constitucionalidade. Mas já é alguma coisa. Então você já tem aí alguns instrumentos que vão, no meu ver, tragam um pouquinho para a realidade aquilo que é essa atuação política do Supremo Tribunal Federal. É o suficiente? Não. O suficiente, sim, são algumas reformas mais estruturais. Mas mesmo assim, já há algum avanço. Esse projeto já foi aprovado? Não. Esse projeto está na Câmara dos Deputados, como eu falei, foi aprovado em comissão terminativa e agora ele precisa da anuência do Senado Federal. E se aprovado, eu acredito que é, sim, alguma coisa um pouquinho mais razoável no que diz respeito a essa atuação política do Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar que o Congresso Nacional atue de forma mais vigorosa e continue nessa linha, dizendo que é necessário um equilíbrio mais forte naquilo que são decisões que devem ser tomadas pelo representante do povo, retirando o Supremo Tribunal Federal dessa jogada. Mas para isso a gente precisa de um pouco mais de vontade política, que muitas vezes a gente não está tendo nesses momentos difíceis pelo que passa o Brasil. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê o seu like. Faça isso para que a gente possa continuar produzindo esses vídeos de qualidade para você. Muito obrigado.